Vamos lá, eu vou ler a princípio do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Bem, o texto é bem claro. Ele começa a dizer que ele escreveu para animar. Animar de que forma? Com exortação. A exortação, a gente precisa entender que é um ensinamento, é a correção, é a forma direita, a forma correta como devemos andar em buscar ao Senhor. Então, com exortação, Pedro escreve esta segunda carta para animar os crentes a um ânimo sincero, em suma, verdadeiro. Não um ânimo como a gente costuma de ver por aí. Vamos animar a igreja para que a igreja fique alegre, fique feliz, para que a igreja seja uma igreja empolgante, uma igreja vibrante, para que as pessoas vejam como nós somos, né, empolgados. Não é isso que ele está falando. A igreja pode ser uma igreja vibrante, sim, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que revela a glória de Deus, mas o que ele está dizendo é do ânimo de fé, porque a gente tem que lembrar sempre da situação que estava ocorrendo naquela época. Eles estavam passando por lutas e perseguições que a gente não compreende aqui. A nossa luta, eu acredito que seja pior, porque ela afeta o nosso emocional, afeta a nossa mente, afeta as nossas atitudes de forma sorrateira. Não nos agride, às vezes, fisicamente, mas eles estavam passando por perseguições ferrenhas, de agressões, de perdas e muitas coisas. A nossa não, ela vem sendo infiltrado coisas no nosso coração e a gente vem caindo e a gente vem achando que nada tem a ver, tudo pode, e vai entrando as neuroses na igreja, as coisas ruins, e as pessoas vão dando glória a Deus, aleluia, como se nada tivesse acontecendo. E a gente começa a brigar com o governo, começa a brigar com pessoas e esquece de que a nossa briga não é contra carne e sangue. Se a nossa briga não é contra carne e sangue, nós devemos nos sujeitar e confiar em Deus e nos manter firme em Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Quero despertar o vosso ânimo sincero, que vocês tenham o ânimo verdadeiro, o ânimo certo, o ânimo de confiar em Deus, esperar em Deus. Não de coisas humanas, mas das coisas espirituais. Eu lembro muito do que nós estudamos na terça-feira, e aquele pedacinho que nós falamos de Zacarias e de Maria tocou muito o meu coração. Porque a gente entende que quando a gente estuda a palavra, ela nos fortalece, mas a gente começa a criar orgulho, que às vezes quando vem o poder de Deus, ou o milagre de Deus, ou o agir de Deus, a gente desconfia, porque a gente parece que está tão estruturado que a gente não acredita em mais nada que possa acontecer. Aí vem Maria, não tem toda a capacidade intelectual do sacerdote, provavelmente conhecedora, lógico, porque hebreu, judeu, eram conhecedores da palavra, mas na sua simplicidade, ela diz para o anjo que faça a vontade do meu Senhor. Ela se joga, ela se lança e se sujeita a Deus. Então é isso que Pedro está dizendo. Quero despertar o vosso ânimo sincero, mas com exortação, que vocês tenham entendimento de que Deus é Senhor e que tudo está nos seus planos e propósitos, e que vocês não desanimem, que vocês tenham fé verdadeira e que continuem perseverando. É o que Pedro está falando. Então, ele diz, em ambas as cartas, ele não inventou nada diferente. Ele não pregou nada além do que ele já não está falando. Às vezes a gente quer mudar as coisas, inventar coisas,
para despertar outras coisas na igreja, enquanto os apóstolos, o que eles faziam era repetir e trazer novamente a doutrina de Deus para que eles continuassem firmes e firmados na fé. Então, é isso que Pedro está dizendo em ambas as cartas. E aí ele, no versículo 2, ele diz: para que vos lembreis, olha aí, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. O que ele está dizendo? Para que vocês lembrem das revelações que foram ditas antes dos fatos acontecerem. Não é o que a gente fala aqui? Primeiro eu preciso ver o que está escrito, entender o que está escrito, para confirmar no meu coração. Então eu olho para o que está escrito e aí eu vejo o que está acontecendo. E isso fortalece meu coração. Então eu preciso lembrar das profecias. Lembrar do que ele deixou escrito, lembrar do que foi dito. E ele não diz só para lembrar dos primeiros profetas, das primeiras palavras, ele diz também do mandamento dos apóstolos do Senhor Jesus. Ele está dizendo, lembre das profecias e lembre que nós que andamos com Jesus, falamos e ensinamos a vocês. Quais foram os mandamentos dos apóstolos, nós sabemos? Às vezes a gente acha que os mandamentos dos apóstolos, não vista assim, não ande assim, não coma assado, nem dessa forma. O certo é esse, o certo é aquilo. Não, os mandamentos do apóstolo eram, se sujeitem a Cristo, ouçam a Cristo. E aí, quando vocês ouvirem a Cristo, entenderem quem é o Senhor, vocês vão compreender de que maneira vocês devem andar no mundo. Porque aí vocês vão olhar para a roupa de vocês e vão entender que certas roupas não é bom andar, certos lugares não é bom estar por causa do ambiente e das pessoas que envolvem. Então, Pedro está dizendo, lembre do que foi escrito, porque a nossa vida ela é firmada na palavra de Deus e na doutrina e exortação dos apóstolos. Não é dos apóstolos de hoje em dia. Não estou falando de título, a pessoa quer ser chamada de que ela quiser, ela pode ser chamada do que ela quiser. Eu estou falando que aqui a doutrina é dos apóstolos do Senhor Jesus. Se alguém inventar qualquer outra doutrina além dessa, dizendo que é apóstolo, esquece, porque ele não é apóstolo, porque ele não ouviu Jesus, ele não segue a regra, aquilo que Jesus deixou firmado na palavra, ok? Então, nós temos dois caminhos, que é um só. Lembrar do que foi dito, e por isso Pedro escreve em ambas as cartas, lembrando o que foi dito, e obedecer, segundo o mandamento daqueles que estiveram com a revelação de Deus, com Cristo, com o amado Jesus. Entendemos até aí? Então, o que Pedro está fazendo é lembrar, exortar, trazer ânimo à igreja, ânimo sincero, para que permaneçam nos mandamentos de Deus, entendendo as profecias que foram ditas antes, ok? Versículo 3 diz assim, sabendo, não embola, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que nós temos falado aqui, o que a gente precisa trazer bem firme ao nosso coração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, porque essa palavra escarnecedor é o que nós vemos hoje, de pessoas que se dizem cristãs e não, de pessoas que usam do evangelho, usam da religião para escarnecer no nome de Cristo, se dizendo cristãos. E não estou falando só daquele pessoal que está no YouTube, que você vê no YouTube contando piada dos crentes, ou contando piada da Bíblia, não, estou falando não só desses, mas de pessoas que deturpam a palavra de Deus como se fosse uma coisa muito séria que trazem. São escarnecedores,
quando eu deturpo algo que é fato bíblico, quando eu deturpo, eu sou um escarnecedor, eu não dou crédito, eu não ouvi a voz dos apóstolos, não segui as profecias. Do que Pedro está dizendo? Ele vai dizer agora o porquê. Percebe agora? Só mais um instantinho. Ele diz, segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo forte, os seus desejos. Eles olham para aquilo ali e eles escarnecem por causa dos desejos que estão nos seus corações. Adaptam para eles. Eles pegam a palavra de Deus e eles conseguem deturpá-la de uma forma tal para agradar os seus corações. E com isso, agrada o coração dos outros, por causa do desejo que tem. É ruim, pastor, desejar alguma coisa? Não. Mas é ruim você desejar e não entender que você precisa submeter a Deus. E se submeter a Deus, vai te levar muitas vezes a largar os desejos do teu coração. E quando alguém prega diferente disso, faça o que está na tua vontade, no teu desejo, porque Deus vai te abençoar por causa disso. Gente, cuidado com isso. Cuidado quando alguém fala, olha, Deus vai realizar seus sonhos. Cuidado, porque nem sempre Deus vai realizar sonhos. Não. Nós precisamos entender que a nossa vida é para ser sujeita a Ele. E o que nós fazemos agora é operar segundo a vontade dEle. E se Ele realizar algo que está no nosso coração, amém. Se não, amém também. Glória a Deus, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele está acima de todas as coisas. E nós nos sujeitamos a Ele. E quando alguém deturpa isso, é um escarnecedor. É um escarnecedor da palavra. Não ama a Deus, não conhece a Deus, não se sujeita a Deus, não ouviu as profecias, não ouve os mandamentos dos apóstolos. É um hipócrita, é um fariseu, porque conhece, está na mão, mas não usa de propriedade e de verdade. Olha o que ele está dizendo. Por que esses homens são escarnecedores? Por causa dos fatos principais. E isso tem que estar gravado no nosso coração. Diz assim no versículo 4, eu vou ler até o versículo 7. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele nos exorta a estarmos animados, porque chegará dia em que haverá escarnecedores, que vão zombar da nossa fé e da nossa esperança. Qual é a esperança do cristão? O retorno do Rei. Se alguém quer viver neste mundo e não quer que o Rei retorne, este não é cristão, é um escarnecedor. Se ele deturpa essas coisas para te colocar coisas que agradam o seu coração, para que você viva nessa terra que vai perecer, foge desses. É isso que ele está falando. Ele está falando que eles ignoram voluntariamente. O que é voluntário? Não são obrigados. Ninguém obrigou a dizer a eles assim, não creia em Jesus, não aceite a palavra, não creia que Jesus vai voltar. Nos seus corações, eles voluntariamente disseram, não creio nisso, não acredito nisso, não quero isso, porque desde que o mundo é mundo, as coisas continuam como estão. E cuidado se isso está no nosso coração,
Porque a gente tem o mesmo pensamento às vezes. Quando será que isso vai acontecer? Será que ainda vai demorar mais ainda? O mundo está cada dia pior, as coisas estão ruins. Será que eu não devo viver a minha vida? Fazer o que eu quero? Por que será que eu não estou perdendo tempo? Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado. Pedro já vem nos alertando, porque esses escarnecedores vão colocar essas coisas nos nossos corações. E eu digo com toda clareza, ele já tem colocado, ele já tem infiltrado mentiras para que a gente creia. E a gente às vezes vai andando por caminhos errados sem perceber. A gente deixa de falar a verdade por causa de coisas que vêm sendo colocadas no nosso coração. E Pedro está animando a igreja para que não saia disso, da palavra, da verdade, para que busque a Cristo e espere o Salvador, o nosso Senhor. É interessante que Pedro usa uma expressão que eles, no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existe céus e a terra, que foram tiradas da água, e no meio da água subsiste. Isso a gente vai ver em vários textos, quando a Bíblia diz lá no Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E nós vamos ver Paulo dizendo em Romanos que eles não terão desculpas, porque o que de Deus é revelado é visto. Então ninguém tem desculpa de dizer que as coisas que vemos hoje não foi feita pela palavra de Deus. Eles poderiam nem ter noção do tamanho de Deus, mas pelo que se vê e o que é manifesto, é para que toda a humanidade desse glória ao Deus, mesmo sem o compreendê-lo. Porque é extraordinário o que nós vemos, mas o que as pessoas incentivam, e eu continuo a dizer, é você se preocupar simplesmente com a sua vida. Então, voluntariamente, eles desprezaram a palavra, eles não querem ouvir a Deus, não ouvem. E Deus preparou para eles, junto com a terra, o fogo. Olha o que diz no versículo 7. Aliás, vamos ver do 6. Ele diz assim: pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, a palavra que formou o mundo, agora se reserva como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o que ele traz, isso é extraordinário. Eu amo a palavra de Deus. Não deixa dúvida. Pedro traz de uma maneira simples, dizendo que o que hoje é aparente, o que hoje é visível, não será mais visível da forma como é, porque se reserva tudo como tesouro. É como se fosse uma oferta. Deus criou todas as coisas e agora vai queimar todas as coisas. E não só destruir os céus e a terra com fogo, mas também os homens ímpios no dia do juízo. É engraçado que algumas pessoas não gostam de falar dessas coisas, né? É como se fosse, ai meu Deus, não fala isso não, porque pode assustar alguém. Vai falar de inferno, de condenação. Ué, está escrito para que as pessoas tenham entendimento de que elas vão perecer. E como que eu não posso falar uma coisa dessa? Hoje nós já vemos sinais nos céus de que tudo está se acabando. Às vezes a gente fala sobre isso, né? Que por causa do pecado, tudo se acaba, né? Nada dura. Você olha para uma cadeira, o rapaz lá fez ela e formou tão bonitinha, e você compra na loja, e aí você vai sentando, ela vai sujando, vai gastando, ela vai entortando, daqui a pouco ela quebra.
é igual a gente. Quando os cientistas olham para os céus, vê rastros de estrelas que já se destruíram. Tudo vai se acabando, mas é necessário que se acabe para que o novo, para que o verdadeiro entre. E se a gente olha para essas coisas e não consegue ver Deus em coisas simples e em coisas extraordinárias, nós temos que vigiar para que o nosso coração não esteja junto com esses escarnecedores, esses debochados, esses metidos a gospels que ficam aí inventando coisas da palavra e alguns até deturpando e fazendo coisas horrendas com a nossa palavra tão importante. Vamos ler do versículo 8 ao 9, diz assim: mas amados, não ignoreis, vou ler só o versículo 8 a princípio. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Algumas pessoas fazem algumas deturpação disso, para dizer que o mundo foi criado, né, em milhões e milhões de anos, porque nesse versículo está escrito que para Deus um ano é como 1000 e 1000 como um ano. Não, isso aqui está dizendo simplesmente, Deus é eterno. Você não é eterno. Amados, Deus é eterno. O tempo de Deus não é igual ao seu tempo. O que para você parece uma eternidade, para Deus não faz diferença, porque Ele vive na eternidade. Deus, Ele fez o começo e fez o fim. E Ele está tanto lá quanto acolá. Ele está de um lado e do outro. Nós não, nós só vivemos a nossa vidinha e agora. O que a gente conhece da nossa vida? Nem o passado a gente lembra direito, bem, pelo menos eu. Eu lembro poucas coisas do meu passado, né? Porque a minha mente é aquela coisa formidável. Mas Deus não. Ele, além de conhecer, Ele fez. Então, o que Pedro está falando é que o nosso Deus é eterno. Deus está, Deus é, Deus não tem dificuldade nenhuma. Nós temos em esperar, Deus não tem. Olha só que coisa linda. O versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse todos aqui não é a humanidade, tá bom? Porque desde que o mundo é mundo, que o homem pecou, muitos já se foram e estão ardendo em dor eterna. Mas ele está falando que se arrependam aqueles a quem foi dado graça. E o que ele está dizendo aqui? Que Deus já tem o último lá, que ele já sabe quem é, que vai ser salvo. Deus é longânimo, Ele está esperando o último momento para que essas coisas sejam desfeitas. Então, as coisas não vão acontecer sem que o último eleito seja salvo. Não vai. Não adianta, Deus não vai adiantar as coisas porque para agradar o coração de um ou de outro. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vem, Jesus, vem. Tem gente que até provoca, fala algumas bobeiras, mas não vai. O amor de Deus alcançou desde Adão até o último a ser salvo. O amor de Deus é tão grande que Ele está esperando lá. E Ele é tão grande que diz a palavra que quando o último, vamos dizer assim, for salvo, Ele vai abreviar os tempos. Porque senão, aqueles naquele tempo de angústia e sofrimento, na grande tribulação, não serão salvos. Percebe? Não serão salvos por quê? Será que é porque alguém está enfiando uma espada, jogando fogo? Se já foi provado que os cristãos se tornaram mais fortes por causa da morte? Ou será que é por causa da quantidade de informações, de coisas que vêm atacando o coração do ser humano com coisas humanas, deles ao ponto de dizerem, não acredito mais em Deus. Deus abreviou o tempo para que esses também sejam salvos. Então, esse tempo de longanimidade de Deus é o tempo em que o mundo não entende. Deus espera pelos seus, Deus vai cumprir todas as coisas até que se chegue o último dia. Então, para Deus, não tem limite de tempo. Deus não está na caixinha
como a gente costuma dizer. Deus não está só para essa geração. Eu ouvi algumas pessoas falando que quando chegar aquela geração, não existe uma geração eleita. Não tem uma geração de santos que vai surgir melhor do que a outra. O que a gente vê é que cada dia fica pior as gerações. Se Jesus fosse depender de voltar com uma geração boa, aí sim eu digo para vocês, ele nunca ia voltar, porque está cada vez pior. Está cada vez pior. Para vocês entenderem, Paulo diz lá em Tessalonicenses, que quando disserem assim, a paz e segurança, aí virá a repentina tribulação. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando as pessoas disserem, estou seguro no meu mundinho, aí que o couro vai comer. Porque as pessoas estão seguras na sua mão forte, nos desejos do seu coração, no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, na sua família. E quando parecer que está tudo em paz, aí vem repentina tribulação, porque as pessoas deixaram de olhar para Deus. E isso tudo tem várias teorias sobre isso, que a gente só vai entender mesmo quando chegar o momento. Versículo 10 diz assim, em diante, mas o dia do Senhor virá, como ladrão, de noite. Isso não quer dizer que ele vai vir de noite. Ele quer dizer que o ladrão vem de noite, quando ninguém está vendo. Ele está dizendo que ele virá como ladrão que vem na surdina, que ninguém sabe. Nenhum ladrão bota lá na placa, lá, ó, vou assaltar a sua casa tal dia e tal hora. Alguém bota? Não, né? Pelo amor de Deus. Né? Isso só no programa de Chaves, essas coisas assim. Né? Mas, na real, ele não vem dizendo o dia nem a hora. Ele deixou para nós as profecias e o mandamento dos apóstolos para animar o nosso ânimo sincero, para que a gente permaneça na palavra, para que quando ele vier a gente não seja pego de surpresa, porque ele vai vir de surpresa. É isso que está dizendo. Versículo 10, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus, o dia do Senhor, percebe, o Senhor não vai vir reinar aqui, no qual os céus, no dia do Senhor, no dia que o Senhor vier, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimará. O dia do Senhor, o dia que o Senhor vier, é para finalizar, é para acabar. Ele é longânimo, mas quando ele chegar, acabou. Não tem mais para onde correr. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que pessoas nós devemos ser? De que maneira nós devemos andar? Como santos, como pessoas que amam a Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós, Pedro diz, né, apressando a volta do Senhor. O que é apressar a volta do Senhor? Nós devemos orar, Maranata, vem Senhor Jesus, ora vem, desejar. Quer dizer isso, que o nosso coração tem que arder em buscar Deus. Antigamente era engraçado, né, nas igrejas, sempre acontecia isso, quando as pessoas falavam assim, que Jesus volte logo, que as pessoas devem querer buscar Jesus. Aí as meninas, geralmente, que iam casar, falavam assim, não, pastor, espera eu casar primeiro. Geralmente era assim, né, pessoal? Mas isso tem que estar ardendo no nosso coração. A gente ora pelo casamento, mas ora muito mais pela volta de Cristo. Parece algo pesado, mas o sofrimento que vão passar no casamento, que é normal, duro, né, pastor? É duro? Não, vão passar, tem que passar. A tua parte, pela tua parte é mais sofrida? Ah, lógico, acredito. A Lúlia é muito difícil, né? Paulinho é uma facilidade. O pessoal da igreja que o diga, né? Mas a gente ora muito mais por essa volta, por esse retorno do rei, porque as coisas vão fazer sentido, as dores vão acabar, as preocupações vão acabar. Nós devemos buscar, desejar, vem Senhor Jesus,
vem com justiça, salva os seus. Deus age com teu poder, acaba com o sofrimento. Os céus e a terra esperam, ardem por isso, está lá em Romanos capítulo 8. A criação espera, ela deseja. E às vezes os crentes não. Às vezes a gente quer que ele espere mais um pouco. Jesus, espera aí, porque eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Para, não vem não. A gente não sabe o dia e a hora, mas nós não estou falando que as pessoas vão parar de trabalhar. Porque os de Tessalônica, o que eles fizeram? As pessoas começaram a parar, não sei se foram eles, mas muitos crentes pararam de trabalhar naquela época, logo que o evangelho entrou. Alguns começaram a dar tudo, porque o sofrimento era tão grande que parecia que Jesus viria naquela época. E alguns gostaram tanto que nem trabalharam mais, que Paulo teve que escrever que aquele que não trabalhe, não coma. Porque as pessoas se tornaram, tipo assim, vou ser sustentado pela igreja. Mas não, Paulo está dizendo, trabalhem. Pedro está dizendo, trabalhem, mas desejem ardentemente a vinda do nosso Senhor. Quem ama Cristo deseja que Ele venha. Não espere outra coisa do pastor de vocês falar outra coisa. Não, pode deixar que eu vou orar aqui para Deus segurar lá Jesus lá, para ele não vir, para você poder casar, ou então para você poder ter o tomate não, lá que você plantou lá o chuchu, para poder dar uma plantação bonita de chuchu. Jesus não vem não, porque a plantação de chuchu da Marlete ainda não deu o chuchu. Não tem essas coisas. Deixa o chuchu para trás e vamos embora, é isso aí. O negócio é buscar, é desejar. E isso é que Pedro está dizendo. É esse ânimo sincero que Pedro está despertando a igreja. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, segundo o que foi dito pelos profetas, segundo o mandamento dos apóstolos, as doutrinas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nesse mundo não tem justiça, mas nos céus tem. No céu tem justiça, dá para entender isso. Morar aqui é viver injustamente o tempo todo, não tem justiça. Temos momentos de alegria, mas no céu é novos céus, nova terra e a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. O que seria isso? Ninguém vai mais pecar, todo mundo com coração puro, para quando Jesus voltar, todo mundo seja salvo. Imagina. Aonde que isso existe? Porque ele está falando que nos novos céus e na nova terra não haverá injustiça. O que ele está dizendo é que o nosso coração, a nossa mente, tem que desejar, buscar o Senhor e estar em paz com Deus. O que é paz com Deus? É entender que Ele está no controle de todas as coisas. É entender que vamos passar por lutas e tribulações. É entender que, mesmo que a gente venha passar por sofrimentos, ainda temos uma esperança. É isso que ele está dizendo. É o coração sem manchas, o coração sem máculas, um coração firmado na rocha, um coração irrepreensível, um coração que não se deixa levar por doutrinas falsas, por ventos de doutrinas, um coração que está firmado na rocha, um coração desejoso de Cristo. Esse é o coração imaculado, é o coração irrepreensível, é um coração que está em paz com Deus. O coração em paz com Deus sabe que Deus é Deus. Jesus veio nos trazer novamente paz com Deus. É isso que ele está dizendo. Lembra? Está a ira sobre nós. Deus olha e está irado com o mundo, todos pecaram. Vem Jesus e Deus diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí você ama o filho amado de Deus, se torna irmão de Jesus, aceita-o como Salvador. Você está em paz com Deus, crendo nisto, estando nisto, firmado nisto, nesta paz, em Cristo Jesus. Versículo 15.
tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Esse trechinho aqui é legal, sabe por quê? Porque Pedro resume de uma forma simples a volta de Jesus. Quando Paulo escreve algumas coisas, tem coisas que é difícil de entender. Mas o que as pessoas fazem quando elas não entendem? Elas inventam outras coisas. Pedro traz uma informação simples e ele já coloca na sua carta para que as pessoas não fiquem deturpando ou achando que o que as pessoas estão falando é verdade. Vê o que Paulo escreveu? Olha, Paulo escreveu assim, assado, coisa e tal. Pedro simplifica. Pedro traz o objetivo, algo óbvio, objetivo, certeiro. Jesus virá, o mundo vai acabar e ele vai julgar todas as coisas. E aquele que está com ele subirá e aquele que não morrerá e sofrerá ardentemente com dores no inferno. É isso. Então, o nosso coração tem que estar firmado em Deus, firmado em Cristo, esperar e ter o que fala aqui no versículo 15, que a gente veio falando, ó, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. É aquele tempo de espera, né? Às vezes a gente não consegue esperar alguma coisa, a gente fica ansioso, a gente fica com raiva, a gente até esquece. Algumas coisas acontecem na vida da gente, como geralmente traições, essas coisas. A primeira coisa que a gente quer fazer é esquecer. Ele está falando como se fosse assim. Quantas traições nós fizemos, quantas traições nós operamos, quantas infidelidades contra Deus. E nós devemos estar firmados na sua longanimidade, porque Deus nos amou tanto e nos espera e nos aguarda e nos dá essa salvação por causa do seu amor. Ele não é como a gente. A gente, na primeira que a pessoa faz, a gente quer derrubar, quer matar, quer tirar da nossa frente, mas nosso Deus não. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. E a gente vai encerrando. Aqui no versículo 16, ele diz assim, falando disto como em todas as suas epístolas, né, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Quando a pessoa não tem firmado no seu coração esse entendimento de Cristo, ele não tem conhecimento e é inconstante. Vocês vão ver pessoas que falam coisas maravilhosas, teólogos, teologandos, que você vai ouvir assim, ficar fascinado com tantas palavras difíceis que saem da boca, mas são inconstantes. São, como diz aqui, indoutos. Eles não têm conhecimento, não têm, só revelam aquilo que é para a sua própria perdição, porque fazem daquilo que é para o agrado dos seus corações. Versículo 17, 16, assim: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaís da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O que ele pede para nós? Crescer na graça e no conhecimento. O que é na graça? É nesse favor de Deus. Nesse favor que não
nós não merecemos. Deus não olhou para a gente e viu, nossa, que coisa bonitinha. Nós devemos estar firmes, crescendo nisso. Deus me amou quando eu era miserável pecador, estava morto em delitos e pecados. O Senhor me amou neste momento. E não só isso, agora eu cresço em graça e em conhecimento. Busco o entendimento de Deus, busco conhecer Jesus cada vez mais. Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente olha para a Bíblia? Por que a gente não pega a revista? Porque é ela que tem a fonte de vida para a gente. Algumas pessoas, eu já ouvi isso várias vezes, hoje eu ouvi da Carla também falar sobre isso. Lá é Bíblia, né? Lá é palavra, né? É palavra para fortalecer, para a pessoa entender, para a pessoa ficar esperta no espírito. A gente estava conversando esses dias no carro sobre isso. A revista, às vezes, ela traz o assunto, mas não traz, às vezes, o contexto. Assunto hoje é para adolescente, assunto para casamento, assunto para... E aí você fica preso no assunto. Cuidado com isso. Leitura bíblica, segunda, terça, quarta, cada dia um versículo, e às vezes é escolhido os melhores versículos da Bíblia, né? Aí você lê, caramba, que versículo bom, gostoso, né? Mas qual o contexto do versículo? Qual é a situação? Para quem ele está falando? Por que está falando? E quando nós vamos estudando a Bíblia, ele vai nos esclarecendo e trazendo esta informação. Eu queria só abrir mais um parênteses para a gente poder encerrar. Abre comigo aí Mateus, capítulo 24. Mateus. Vamos ler o 38 e o 39. Chegamos, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebendo até que veio o dilúvio, e levou a todos, e será assim também a vinda do Filho do Homem. Você vai ver Jesus falar sobre isso, em algumas outras passagens no Novo Testamento, citar Noé. Uma das maiores revelações da vinda de Jesus Cristo é o dilúvio, a arca, Noé e sua família serem salvos. Ontem nós estávamos na Val de Luz e eu estou começando, bem do comecinho, né? Estou fazendo um estudo novamente de Gênesis e até quando o Senhor nos permitir estar lá. E a pastora está dando Tiago. A gente está fazendo igual está fazendo aqui, né? Com palavras um pouco diferentes. Eu estava falando sobre Noé. Interessante que hoje era ontem foi o estudo de Noé. E a gente percebe o que Deus fez. O mundo cresceu. As pessoas não estavam mais preocupadas com Deus. E olha que muitos dos que ouviram ainda estavam vivos. Por exemplo, Adão viveu um montão de tempo, acho que foi 930, se eu não me engano. Adão falou para Abel morreu, falou para Sete, e dali por toda a sua descendência, e estava muito fresquinho, mesmo que houvesse milhares de pessoas naquela época, estava muito fresco a palavra da profecia, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas eles não estavam nem aí para a hora do Brasil, eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Enquanto Noé estava construindo a arca, dando testemunho de justiça de Deus, sendo justo numa geração corrupta, eles estavam casando e dando-se em casamento. Em suma, estavam agindo as suas vidas, estavam fazendo aquilo que agradava os seus corações, estavam fazendo aquilo que dava prazer a eles, e não estavam nem aí
para um homem justo que estava falando e sendo verdadeiro num tempo de corrupção, conhecendo a verdade. Toda aquela geração. Todos conheciam. Todos eram filhos de Adão. Todos morreram. Não perceberam. Quando se fala de vinda de Cristo, é exatamente isso. As pessoas vão estar fazendo o que querem, do jeito que querem. E os justos nesta terra, que estão falando e pregando a verdade, não vão ser ouvidos e vão ser escarnecidos por causa da verdade. Mas será como o dilúvio, a vinda de Jesus. Não vão perceber. Mas quando vier, vai ser um dia terrível. Porque naquele dia, a arca estava ali. E eles estavam morrendo do lado da salvação. Sem poder receber salvação. É isso que a Bíblia nos ensina. E é assim que nós devemos estar. Atentos, tendo ânimo sincero, verdadeiro, com a fé completamente depositada aos pés do Senhor, tendo confiança nele somente, esperando por ele somente. Amém?